Você já acertou as contas com o Leão? No programa de hoje falaremos sobre a declaração do Imposto de Renda de 2020. Para falar um pouquinho sobre esse processo, passo a passo de como fazer, estamos recebendo aqui no Câmara Entrevista o delegado adjunto da Receita Federal, Cláudio Luiz Riedel. Delegado, obrigado por estar aqui conosco hoje, esclarecendo para a população um pouquinho sobre a declaração do Imposto de Renda. Olá, Camila. É um prazer estar aqui. Espero poder colaborar, e esclarecer as pessoas que estão assistindo o programa, a fazer a sua declaração do Imposto de Renda 2020. Delegado, o que é o Imposto de Renda? O Imposto de Renda é um tributo cobrado sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas, e agora, neste momento, nós estamos no momento da apresentação da declaração do imposto das pessoas físicas, que é arrecadado de todas as pessoas que oferem rendimentos em um determinado patamar e que serve para financiar os serviços do Estado, como educação, saúde, assistência social, a própria parte da Seguridade Social. Então, todos os serviços feitos pelo Estado são financiados pelos tributos e o imposto de renda é um dos principais tributos federais. E quem deve declarar o imposto de renda? No caso deste ano, estão obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física, entre outros, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.558,70, teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, teve posse de bens e direitos no final de 2009 num valor acima de R$ 300 mil. Uma outra situação ainda é para o produtor rural que teve rendimentos da atividade rural superiores a R$ 142.798,50. Ele também está obrigado a apresentar declarações, a sua declaração de ajuste. Essas são as situações mais comuns. Há mais algumas outras específicas, como, por exemplo, a pessoa ter operado em bolsa de valores, ou ter apurado ganho de capital na alienação de um bem e ter que recolher imposto de renda. Então, há diversas situações, mas estas são as principais. E quem não atende esses critérios que você falou, deve declarar isenção? Bom, por exemplo, uma pessoa que teve rendimentos abaixo do limite e que sofreu retenção, porque, por exemplo, o rendimento foi recebido de uma forma concentrada num determinado mês ou em poucos meses e não atingiu o valor total, ela poderá apresentar a declaração para apurar imposto a restituir e receber este imposto de volta. Então, essa declaração de isento ela não existe mais, porque antigamente quem não atingiu o limite, que nesse ano é 28 mil e alguns quebrados, deveria declarar a isenção do imposto de renda. Hoje não existe mais isso. Exato. Durante alguns anos existia a declaração de isento, que era obrigatória para todo mundo, mas isso já faz alguns anos que ela já deixou de existir. Uhum. E os aposentados, eles devem também declarar o imposto de renda? Estão na mesma situação dos demais contribuintes, Caso se enquadrem em uma das situações de obrigatoriedade, devem apresentar a declaração. Existem algumas situações especiais que isentam a pessoa de declarar imposto de renda, como algumas patologias. Poderia citar algumas delas? Sim. São as chamadas doenças graves. Elas tornam isentos os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma para daquelas pessoas que os recebem, mas não dispensam da apresentação da declaração. Por exemplo, se a pessoa recebe rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, por exemplo, de uma aposentadoria isenta por doença grave, ela deverá apresentar a declaração, mas informando que o rendimento é isento por causa dessa doença. Muito comum, por exemplo, neoplasias, casos também de nefropatia, Então, são diversas. A legislação ela traz uma relação bem extensa no caso de doenças, das chamadas doenças graves que isentam a apresentação, que tornam os rendimentos isentos, melhor dizendo. Mas essas pessoas têm que declarar independente de serem isentos posteriormente.
Caso se enquadre numa das hipóteses, sim. E é importante também frisar o seguinte, né? A pessoa pode ter, por exemplo, estar aposentado, receber uma pensão e ter a isenção por doença grave daquele rendimento, ela vai informar aquele rendimento como isento, mas caso ela tenha, por exemplo, uma outra fonte de rendimento, como, por exemplo, um aluguel, este rendimento seguirá tributável. Uhum. E como é que a pessoa comprova essa patologia, essa doença? Normalmente ela vai se dirigir ou ela deve se dirigir a um serviço médico oficial e conseguir um laudo pericial. Por exemplo, o INSS, o Serviço Municipal de Saúde. A única exigência da legislação é que seja um serviço médico oficial que emita o laudo. Então, possivelmente a pessoa vai ter já um atestado ou informações assim do seu médico particular, exames, e munido desses documentos, ela vai agendar uma perícia num serviço médico oficial, vai apresentar esses documentos para fins de que seja expedido um laudo que demonstre que ela está isenta do imposto de renda relativamente, volto a frisar, dos rendimentos de aposentadoria, pensão e reforma. E agora vamos partir para a parte prática. Como fazer a declaração do imposto de renda? Hoje em dia é bastante fácil fazer a declaração, pelo menos para a maior parte dos contribuintes. O programa gerador da declaração, ele vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, tornando cada vez mais simples a confecção da declaração. Então, exceto, digamos, alguns contribuintes que têm muito movimento de rendimentos ou despesas, as demais pessoas elas terão condições de fazer a sua própria declaração, utilizando ou baixando no site da Receita o programa gerador da declaração, para um computador, por exemplo, ou até utilizando um smartphone ou um tablet, utilizando um app específico, né, para esses dispositivos, ou ainda no próprio site da Receita, no portal virtual de atendimento ao contribuinte, também é possível fazer a declaração, só que nesse caso é necessário que a pessoa tenha um certificado digital para acessar o serviço. Dentro das facilidades que a gente pode mencionar é o fato de que a declaração, você pode utilizar a opção de gerar uma declaração pré-preenchida. O programa ou algum desses outros formas de apresentação da declaração, ela busca informações, por exemplo, prestadas por fontes pagadoras, por prestadores de serviços médicos, por administradoras imobiliárias e já alimenta uma declaração pré-preenchida com esses dados. E aí você poderá fazer a complementação ou fazer alguma eventual correção que for necessária. Então, isso aí já facilita bastante a confecção da declaração, essa opção da declaração pré-preenchida. Uma outra facilidade também para quem já vem fazendo a sua declaração todos os anos e sempre no mesmo dispositivo, ou então guardou o arquivo da declaração do ano anterior, é possível importar os dados da declaração do ano anterior e você ali muitas vezes tem dados que se repetem ao longo do tempo, como os bens e direitos, não é? Então você apenas informa o valor no ano corrente, ele já traz a descrição do bem, traz o valor do ano anterior, traz normalmente também uma relação das despesas dos pagamentos efetuados no ano anterior que foram declarados, então também é uma maneira de facilitar a apresentação da declaração. Então eu baixo o aplicativo, no aplicativo ou no site, o programa para eu fazer a declaração. Mas existem dois modelos, né? O simples e o completo. Como é que eu vou saber qual modelo eu devo escolher? Bom, essa também é uma facilidade que o programa apresenta. Ele, ao final, quando você fez a sua declaração, o programa ele mostra qual é o modelo que é mais vantajoso, o modelo completo, ou por deduções legais, como também é conhecido, ou o modelo simplificado. O programa, então, apresenta mostrando qual é o imposto a restituir ou a pagar que foi apurado em cada uma das modalidades. Aí você seleciona aquela que você entende que é mais conveniente para você. Uhum. E assim, quais as despesas eu devo ou eu posso incluir nessa declaração? Uhum. Bom, é conveniente que a pessoa inclua todos os pagamentos que ela fez para pessoas físicas, no caso, como despesas médicas,
fisioterápicas, que são despesas, por exemplo, dedutíveis, despesas de plano de saúde, de educação, todas elas são despesas dedutíveis que devem ser declaradas. Também devem ser declarados pagamentos para outras pessoas físicas, ainda que não dedutíveis, como, por exemplo, um aluguel, um arrendamento de uma propriedade rural. Então, todos esses pagamentos que você faz para outras pessoas físicas ou jurídicas devem ser declarados. Todos os meus pagamentos eu devo declarar ali, não, então? Não necessariamente todos, né? Pagamentos a pessoas físicas e aqueles feitos a pessoas jurídicas que são dedutíveis. Uhum. E no caso da dedução, né, o que pode ser incluído, o que é considerado serviço de saúde? Por exemplo, um psicólogo, um psicanalista, posso incluir ali, fisioterapeuta, profissionais que não sejam médicos, por exemplo, isso é deduzido também? Sim, além dos médicos propriamente ditos, entram dentro desse conceito, assim, de forma mais ampla também, os pagamentos de serviços de fisioterapia, psicologia, psiquiatria, esses profissionais também podem, os pagamentos feitos a essas pessoas também podem ser deduzidos. E na questão da educação, além da educação formal, pode ser incluído cursos extras que eu faça, por exemplo, cursos de idioma, cursos de extensão? Camila, essa previsão legal não existe para a dedução de cursos de idiomas e outros nessa mesma linha, somente os serviços, digamos, os cursos de educação regulamentares, no caso, é que podem ser, você deve informar o pagamento e aí é feita a dedução. Ou seja, ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação também? Isso, desde que seja um curso reconhecido, né, pelo MEC, uma instituição oficial de ensino, aí o valor pago pode ser deduzido até o limite. Delegado, precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos falando mais um pouquinho sobre como fazer a declaração do Imposto de Renda de 2020. Não saia daí! Sua CNH está vencida ou está quase vencendo? Você só poderá dirigir com ela até 30 dias após o vencimento. Os documentos necessários são a CNH ou qualquer documento de identidade e um comprovante de residência. O primeiro passo é comparecer ao CFC de sua escolha para apresentar a documentação e tirar a foto que sairá na nova CNH. Depois, retire a guia para pagamento das taxas do Detran RS. E pague o valor na rede bancária conveniada. Realize o exame de aptidão física e mental no CFC. Se você é motorista profissional, talvez precise fazer mais alguns exames. Agora, é só aguardar em torno de 5 dias úteis e ir buscar o documento renovado no CFC, entregando o documento anterior vencido. Curtir cada momento intensamente. Aproveitar os amigos para jogar conversa fora. Sentir a emoção de uma aventura. Ou trabalhar com dedicação. A Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região é uma instituição sem fins lucrativos, que ajuda a mostrar como os portadores da doença podem viver bem, com mais qualidade de vida. Na Apensmar, o paciente tem acesso a atendimento psicológico, médico, jurídico e a terapia ocupacional. Tudo acompanhado por uma equipe formada por pacientes e profissionais da saúde comprometidos com o bem-estar. O grupo promove encontros, ações de cidadania, de assistência à saúde e de lazer, a fim de compartilhar o conhecimento sobre a doença e favorecer a inclusão social dos pacientes. Acesse o site e saiba como apoiar. www.apensmar.com. Apensmar. O importante é viver bem.
alma faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar. Fechar os olhos e sonhar que quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Faz pensar o quanto é bom se entregar, se abrigar e ter no time sempre alguém pra toda barra segurar. Mas se um dia o vento levar a esperança pra outro lugar, lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é o que fica, é pra se espalhar. Lembre que o amor pela vida é pra se espalhar. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre a declaração do Imposto de Renda de 2020. Está aqui conosco o delegado adjunto da Receita Federal, Claudir Riedel. Delegado, no primeiro bloco falamos um pouquinho como fazer a declaração, baixar o programa, incluir os dados, mas ao longo desse processo, né, que às vezes é complexo, tem que fazer uma juntada de documentos muito grande, de repente eu estou ali declarando e esqueci de um documento, não tem um documento importante. Aquilo tudo que eu incluí no sistema, ele é perdido e eu tenho que começar do zero a partir do momento que eu consigo os documentos que estão faltando? Não, é possível fazer a apresentação, a declaração, no caso, digamos, a primeira declaração é chamada original e posteriormente você pode fazer uma declaração retificadora, que pode ser dentro do prazo, que vai até 30 de abril, ou então mesmo após o prazo, você pode também fazer a retificação. Até, Camila, é importante dizer, né, mesmo que a pessoa não tenha todos os documentos em mãos até 30 de abril, deverá apresentar a declaração neste prazo e fazer a retificação posteriormente, se for o caso. E se a pessoa conseguirá recuperar os dados da declaração anterior, se utilizar o programa, essa declaração anterior estará gravada no seu computador, por exemplo, e ela poderá utilizar aquela mesma declaração para fazer a retificação. Bastará, nesse caso, informar que se trata de uma declaração retificadora. Então, é possível fazer a declaração até o dia 30 de abril, né? Isso. Então, durante esse processo, se o contribuinte ele tem alguma dúvida, a Receita dá um suporte? Sim, há um serviço de atendimento aqui na delegacia, que as pessoas podem comparecer das 8 até as 14 horas para tirar dúvidas. Temos lá servidores que prestam esclarecimentos sobre a legislação, sobre procedimentos que devem ser executados para a apresentação da declaração. Então, esse serviço é prestado. E qual que é o endereço da delegacia? É a Rua Riachuelo, número 80, aqui no centro da cidade. Bem pertinho ali do calçadão, Exato. né? E, assim, conforme vocês dão esse suporte, então a pessoa pode fazer a declaração sozinha, ela não precisa necessariamente contratar um profissional para fazer a sua declaração. Exatamente, como eu comentei antes, a maior parte das pessoas tem condições, hoje em dia, né, com as facilidades que o programa gerador da declaração oferece, de ela mesma fazer a sua declaração. Somente alguns casos que a pessoa tem, digamos, muitas fontes diferentes de rendas, ela tem muitas despesas, como, por exemplo, um grande produtor rural que tenha muitas aquisições de insumos para a sua produção, poderá necessitar de um contador para fazer declarações, a sua declaração de ajuste. E em relação ao ano anterior, né, 2019, qual as diferenças entre o ano passado e este ano na declaração? Bom, não há grandes diferenças, porque a legislação não foi alterada. Os limites e os valores são todos os mesmos, não houve alteração, digamos, da assim chamada tabela do imposto de renda.
O que temos mais são algumas novidades no caso do programa. Talvez a gente possa dizer como principal novidade para este ano é a antecipação e a diminuição do calendário de pagamento das restituições. Até o ano passado, as restituições eram pagas de meados de junho até meados de dezembro em 7 lotes. Para este ano serão 5 lotes, que serão pagos do último dia útil de maio ao último dia útil de setembro. Então, esta é uma grande novidade, vamos dizer assim, né, que vai, inclusive, antecipar a restituição para aqueles que têm direito. E por que é necessário declarar os valores corretos? Bom, é necessário fazer a declaração corretamente para evitar que a sua declaração ela incida na chamada malha fina, né, como ela é popularmente conhecida. Nessa hipótese, a declaração fica retida para análise por parte da Receita, embora também, hoje em dia, o próprio contribuinte pode, no site da Receita, verificar se a declaração incidiu ou não em malha. Caso ela tenha incidido, são apontadas as razões para que isso tenha acontecido, e aí a pessoa pode ela mesma tomar a iniciativa de retificar a sua declaração, corrigindo alguma eventual irregularidade, algum esquecimento, alguma inconsistência que tenha, e a declaração é reprocessada, e aí ela poderá ela mesma se liberar da malha, como nós dizemos. E o que é a malha fina? O que acontece quando a pessoa cai na malha fina? A declaração ela fica, digamos, aguardando ou esse procedimento que eu falei de retificação por parte do próprio contribuinte, dele se autorregularizar, ou então fica aguardando uma análise por parte da Receita, onde é que poderá o contribuinte vir a ser chamado a comprovar as informações que ele apresentou na declaração, como os rendimentos, pagamentos. São as situações mais comuns, no caso, alguma falta de algum rendimento, algum pagamento não dedutível, no caso que possa ter sido declarado. Então, normalmente são essas situações que ocorrem. E quem caiu na malha fina no ano anterior deve declarar normalmente ou ela precisa regularizar a situação antes de fazer a nova declaração? Não, segue declarando normalmente. Poderá ter ainda a declaração do ano anterior na malha, poderá não ter sido analisada porque ela não conseguiu se autorregularizar, mas mesmo assim agora ela vai apresentar a sua declaração do exercício 2020 normalmente. Uhum. E se caiu na malha fina num ano, ela vai cair sempre, todos os anos? É uma regra da Receita? Não, não é uma regra. Vai depender da situação que levou à incidência na malha. Por exemplo, pessoas que se declararam um rendimento, por exemplo, para a declaração de 2019, este ano declarou corretamente, ela não vai cair na malha. Eventualmente, há algumas poucas situações que a pessoa acaba caindo de anos, em mais de um ano, mas hoje em dia, normalmente, essas declarações todas são tratadas, quando isso acontece, de uma única vez. Uhum. E se a pessoa declarou alguma informação incorreta, às vezes por descuido, existe alguma penalidade? Existe, no caso, se houver uma redução do imposto a restituir ou um acréscimo do imposto a pagar, esse acréscimo do imposto a pagar poderá vir com uma multa de até 75%. Uhum. Então, haverá esta penalidade. E para aqueles que estão obrigados a apresentar a declaração e não o fizerem, existe uma multa de 20% do imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165. Uhum. E em que casos o contribuinte tem direito à restituição do imposto pago? Bom, naqueles casos em que, feita a declaração de ajuste, se verifica que ele sofreu uma retenção de imposto durante o ano da sua fonte pagadora ou de mais de uma fonte pagadora, superior ao imposto que ele apurou no ajuste. Porque, ao fazer a retenção do imposto, por exemplo, a fonte pagadora ela não sabe, por exemplo, das despesas médicas que a pessoa tem. Então, essas despesas são informadas apenas na declaração. E aí você vai ter um aumento, no caso das deduções, consequentemente uma base de cálculo menor e vai apurar um imposto devido menor do que aquele que a fonte pagadora apurou. Isso vai gerar imposto a restituir. No caso do contribuinte que tem mais de uma fonte pagadora, ele necessariamente terá que pagar um valor extra, né? Não consegue deduzir, ter a restituição do imposto?
Não necessariamente, Camila, mas é o mais provável que, ao juntar os rendimentos de diversas fontes pagadoras, o somatório total resulte numa alíquota maior do que aquelas aplicadas pelas fontes pagadoras ao fazer a retenção do imposto. Então, possivelmente, a pessoa que tenha mais de uma fonte pagadora vai apurar imposto a pagar ao fazer a declaração de ajuste. E como é que o contribuinte ele é informado se ele vai restituir imposto ou se ele vai ter que pagar a mais para a Receita Federal? Quando você termina a declaração, no final dela já vem essa informação, né? Se você apurou o imposto a pagar ou imposto a restituir. Se você apurou o imposto a pagar, você pode indicar que seja feito o débito em conta do imposto a pagar para quem apresentar a declaração até o dia 10 de abril. Do contrário, para quem apresentar depois, deverá ser gerado um DARF para fazer o pagamento, seja de parcela única, seja parcelado, que existe a possibilidade de parcelar em até 8 vezes o imposto a pagar. E já foi falado isso, mas é bom reforçar, quem não entregar a declaração dentro do prazo, qual a penalidade que ele terá? A penalidade seria uma multa no valor de 20% do imposto devido, com um valor mínimo, no caso, de R$ 165, caso a alíquota de 20% sobre o imposto devido dê um valor inferior a estes R$ 165. Tem outro assunto importante, eu acho que a gente precisa falar, que é sobre o imposto solidário, né? Em Santa Maria é possível destinar parte do imposto de renda a projetos que beneficiam idosos, crianças e adolescentes, né, aos fundos municipais. Se eu quero destinar parte do meu imposto para essa causa, como é que eu devo agir? Existem duas possibilidades, Camila. O contribuinte pode, ao longo do ano, fazer contribuições ou pagamentos para esses fundos, numa conta específica que o fundo vai lhe informar, e ao final do ano o fundo vai fornecer um comprovante desses pagamentos ou dessas contribuições que o contribuinte fez, e aí ele deverá informar na declaração numa ficha específica que existe, que são as doações e pagamentos feitos para esses fundos. E a outra possibilidade, mas essa primeira possibilidade ela se esgota até 31 de dezembro do ano anterior. Mas agora, no momento de fazer a declaração, ainda existe uma outra possibilidade. O contribuinte pode, neste momento, fazer uma destinação de até 3% do seu imposto devido para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente ou para os fundos do idoso. Mas, nesse caso, deverá atentar que o limite global é de 6%, então, caso a pessoa não tenha contribuído durante o ano, ela agora poderá contribuir com os 3%. Caso, por exemplo, ela já tenha atingido 6% ou mais do que 3% durante o ano, ela agora somente poderá fazer a destinação da diferença. E também, na declaração de ajuste, somente podem ser feitas contribuições para os fundos da criança e do idoso. E essa informação eu vou incluir lá na hora que eu estou fazendo o meu imposto de renda? Sim. Existe um campo ali? Existe um campo específico onde é que são informadas as destinações que são feitas no momento da declaração e em outro campo específico onde é que são informadas aquelas que foram feitas durante o ano. Uhum. Se alguém ficou com alguma dúvida nesse nosso papo aqui, ainda tem alguma questão que não foi sanada, como é que deve fazer? Bom, o próprio site da Receita Federal ele tem informações bastante completas sobre a declaração do imposto de renda, então qualquer mecanismo de busca, né, você colocando ali Receita Federal, ele vai te apontar o site da Receita e vai se conseguir ali uma série de informações sobre a declaração 2020. O próprio programa gerador da declaração traz uma ajuda bastante completa, ou ainda, caso a pessoa se socorrendo dessas formas aí de auxílio entender, ainda restarem dúvidas, poderá se dirigir à Receita, ao Serviço de Atendimento ao Contribuinte, que nessa época a gente presta também informações e auxílios sobre como deve ser declarado, deve ser feita a declaração corretamente,
para que não haja nenhum problema. Delegado, então, para fechar nosso programa, qual o potencial de arrecadação de Santa Maria e quanto desses valores poderiam ser destinados a esses projetos sociais, né, que ajudam as crianças, os adolescentes e os idosos? Bom, Camila, só vou voltar um pouco. Primeiramente, devo lembrar, né, para quem está nos assistindo, que pode fazer a destinação quem apresenta a declaração pelo modelo completo. Essa é uma exigência, no caso. Daquelas pessoas que vêm apresentando nos últimos anos declaração em modelo completo, residentes aqui em Santa Maria, o potencial estimado é de aproximadamente 22 milhões de reais de imposto de renda que poderiam ser destinados a fundos locais, né? E a gente tem uma destinação de aproximadamente 6% desse valor, ou seja, em torno de 1,5 milhão de reais. É um potencial muito grande, né? É um potencial bastante grande. Então fica aí o convite, né, para quem faz a declaração do modelo completo, ajudar também esses fundos da criança, do adolescente e do idoso aqui de Santa Maria e ajudar muita gente a ter uma vida melhor, né? Com certeza. Obrigada pela sua participação hoje aqui, pelos esclarecimentos que trouxe nesse programa. Eu que agradeço a oportunidade de prestar esclarecimentos a quem está nos assistindo. E a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania.